Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bom? No vídeo de hoje aí vamos falar sobre a Alupar. Foi o primeiro vídeo aí que feito por um pedido de um inscrito. Então aí tentei caprichar. Vou passar uma análise geral aí dos principais dados aí dessa empresa de energia. E vou mostrar ali o preço teto de Bazin, de Graham, a tabela de lucro, preço e vou fazer uma análise gráfica também, bem simples só para o pessoal ter uma noção também, mais um incremento aí, para que você consiga decidir se vale a pena ou não estar comprando uma ação. Então, para quem não me conhece, sou Agamenon, sou casado, pai de dois príncipes, sou servidor público federal, no caso sou policial federal, e criei esse canal aqui para compartilhar um pouco do que eu sei aí com vocês, aprender também com esse canal e juntos aí conquistar nossa liberdade financeira. Então, se você é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho sempre que a gente postar, para vocês estarem cientes. E se esse vídeo te ajudar, não esquece de dar um gostei. Então, bora pro vídeo, sem mais delongas. Alupar. Vamos lá, ticket 11. Então aqui, principais indicadores de valuation, tá? Deixa eu voltar logo aqui. Sempre quando eu tento trazer o vídeo e apresentar a empresa, eu sempre tento mostrar aqui os valores do setor. Porque não adianta nada eu falar o indicador deu 12, pá, mas 12 é bom ou ruim. A gente vai sempre comparar empresas do mesmo setor, beleza? Então bora voltar aqui. Então aí o primeiro indicador que a gente tem, o PL, PL aí na casa dos 10, enquanto o setor na casa dos 7. Então aqui o ponto negativo, né, já está perdendo para o setor da Alupar. O P sobre o VPA aí de 1,21, enquanto o setor de 1,5. Então aqui, ó, ponto positivo, está abaixo do setor. A gente tem o EV sobre o EBITDA em 7,75, o setor em 7,5. Então aí mais um ponto negativo, né, está perdendo para o setor. Esse indicador aqui ele é muito importante para saber se a gente vale a pena comprar ou não a ação. O que o EV sobre o EBITDA diz? Ele diz em quanto tempo o lucro operacional da empresa paga a empresa. Então, quanto tempo ela se paga? Quanto menor esse indicador, melhor, né? Se o EBITDA aqui fosse em 1, quer dizer que em um ano ela se pagaria, tá? Então, bora voltar. Dividend yield aí, a média aí, 4,08, enquanto o setor na casa dos 4, tá? Tá um pouquinho abaixo, um pouquinho acima aí, né? Mas tem transmissoras aí melhor, né? Empresas do setor de energia que distribuem um pouco mais. Bora lá, eficiência operacional. Margem bruta. Eu trago a margem bruta, EBITDA e a líquida. Mas o mais importante para mim é a líquida aqui, talvez a EBITDA, né? Também está relacionado, mas vamos lá. A bruta, 69,4, enquanto o setor 65, né? Ponto positivo. Margem EBITDA, 69, enquanto o setor 60, bom também. E a margem líquida, que é quanto da receita da empresa se transforma em lucro líquido, 42%, né? Enquanto o setor, 40%. O ROI da empresa, em 15%, né? Um pouquinho acima da Selic, né? No setor a casa dos 20, opa, no caso, então, ponto negativo, né? Aqui o setor acaba saindo melhor. O ROIC, né? Sobre o capital investido, de 7%, enquanto o setor 8%. Mas perdeu aqui mais uma. Crescimento de receita da empresa, então ela não teve um crescimento, então isso aqui não é um indicador muito bom. E a empresa ela tem que estar sempre buscando o crescimento de receita, porque isso consequentemente se transforma em um aumento de lucro, né? O crescimento de lucro, né? Beleza, positivo, né? 4, poderia ser um pouquinho mais. Crescimento de dividendos, né? Então a gente vê que a empresa buscou uma política de pagar um pouco mais de dividendos, né? Então um crescimento muito alto aí, de 27%. Risco financeiro. O risco financeiro aqui, ó, em quanto tempo a dívida líquida da empresa ela paga pelo EBITDA. Então a gente tem a empresa aí com uma dívida líquida sobre EBITDA de 3, enquanto o setor de quase 6 aí. Então, ó, ponto positivo. Quanto tempo é dívida líquida é pago pelo EBITDA. E a dívida líquida sobre o PL. A proporção entre a dívida da empresa com o patrimônio líquido. Quanto menor também, melhor, 1,06. Liquidez corrente, galera, isso aqui basta ser acima de 1, tá? Acima de 1 quer dizer que ela tem dinheiro suficiente para pagar as dívidas ali no curto prazo. Então, tá mais que o dobro aí do necessário, né? Então, a gente tem uma empresa com endividamento controlado e saudável. Então, quanto ao endividamento da Lupar, tá muito bom. Preço justo de Graham, esse aqui é o primeiro indicador de preço teto, né? Então, voltando aqui, para quem é novo no canal e não conhece, o preço de Graham, ele estipulou uma metodologia, uma fórmula, e que a gente tem que comprar boas empresas subavaliadas, tá? Então, a gente vai comprar uma boa empresa a um bom preço. Para isso, ele estipulou a fórmula, vou voltar para cá, que a gente tem que pagar 22,5 vezes o lucro por ação, vezes o valor patrimonial por ação. E o que é esse 22,5? Foi o valor que ele estipulou de um PL de no máximo 15 e um P sobre o VP de no máximo 1,5. Multiplicando esses dois, a gente tem 22,5. E a gente vai multiplicar isso aqui tudo e depois tira a raiz quadrada disso aqui tudo, tá? Se você fizer antes, vai dar errado a conta. Então, a gente adotando o LPA de 3,14 e o P sobre o VP de 25,99, a gente multiplica tudo primeiro e depois tira a raiz quadrada. Tirando a raiz quadrada, o preço teto conforme Graham, de 42,7. 0,72 e a cotação atual na casa dos 31. Então, para quem gosta aqui de Graham, a gente tem um potencial de valorização aí de 35%. Então, uma margem muito boa. Não é a fórmula que eu adoto, eu foco mais em dividendos, é o meu perfil. Mas se você buscar mais empresa com crescimento, então conforme Graham ela está excelente. Aí que eu já botei já o valor total aí de Alupar, da Alup 4 e 3, se for o seu caso, né? A cotação de cada um e o preço teto de cada um. Então, a Alupar também, consequentemente, os outros tickets também vão estar com margem.
Ranking de Bazin. Esse aqui é o que eu prefiro um pouco mais, tá? Tem uma mescla aí que a gente usa, mas eu sou mais da metodologia de Bazin. Bazin, ele usa apenas a métrica do dividendo da empresa, praticamente, né? Então ele vai pegar os últimos 6 anos da empresa de dividendos e vai dividir por 6%. Dividindo por 6% seria o preço teto que a gente deveria pagar na ação. Então o preço teto de Bazin vai ser de R$ 21,50. A cotação está em 30, né? Então a gente não está com margem se você adota Bazin. E esses 7, 8, 9, 10%, eu sempre trago aqui um plus, que qual o valor que você teria de margem para você ter 7% de lucro aí de dividendos, quer dizer, na empresa. Você teria que pagar 18,40. Se eu quisesse ter 8, você teria que pagar esse valor, 9 e 10. Beleza? Então aí a cotação aí acima do preço teto, a gente não tem margem, conforme Bazin. Consequentemente também, a Loop 4 e a Loop 3, a gente não tem margem, tá? Esse aqui seria o preço teto aí em Bazin de 6%. O outro indicador, aqui é uma outra tabela de lucro-preço. Eu gosto bastante dela, né? É mais um parâmetro que a gente tem. Então a gente tem aqui, ó, a linhazinha verde é o lucro. Então ela está falando que o lucro está aqui, o preço justo seria aqui, ó, um pouco abaixo aqui, talvez na casa dos 27, 28. Só que a cotação ela está aqui. Então a gente está com essa margem aqui negativa. Então eu trago vários indicadores aqui para que vocês vejam aí as possibilidades. Não, eu gosto que tem que estar em Bazin, tem que estar na tabela de lucro-preço, se tiver Graham também é bom, para você ter mais segurança de que você está fazendo, tá? Então aí mais um indicador. O outro indicador, aqui o preço teto projetivo. Esse aqui é o que eu mais uso, tá? Esse aqui é uma mescla da fórmula de Bazin com o lucro futuro da empresa, tá? Então eu pego o valor que a empresa pode me dar e estipulo aí em 6%. Então qual vai ser o meu preço teto com base no lucro que a empresa me dará? Então, a cotação é de R$ 31,00, o preço teto em R$ 21,50. Então, ficou também bem parecido com a fórmula de Bazin, tá? Nem sempre acontece, mas ficou também praticamente a mesma margem. Então, a gente tem aí, não tem margem, né? No caso, a margem negativa é de menos 31%. A fórmula aqui do preço teto eu já deixei um pouquinho mais resumido, mais mastigado, para não ficar tão maçante o vídeo, né? E ficar longo. Então, a gente tem aí o lucro da empresa dividido pelo número de ações. Se a gente pegar o lucro projetivo da empresa, o que provavelmente a empresa dará, a gente tem um lucro por ação de R$ 3,20. Só que a empresa ela não distribui 100% dos seus lucros, né? Então, quanto que ela distribui? Payout. Payout é quantos por cento do lucro a empresa vai distribuir para os acionistas. Então, aqui eu adotei 40%, 27%, que é a média com que a empresa distribui. Pode ser que ela pague por 50%, pode ser que ela pague um pouco menos. Então, adotando o valor médio, a gente teria aí um dividendo por ação de 1,29. Então, se você comprar ação, você tem aí um lucro de 1,29 por ação que você compra. Se você comprar essa ação no preço atual, você vai ter um dividendo yield aí projetivo de 4,08, né? Então, a gente adota no mínimo aí 6%. Então, como ela não está com margem, ela vai te reportar um dividendo, mas abaixo aí do preço teto, beleza? E o projetivo aí de a Loop 3 e a Loop 4 na casa dos 5,37. Então, também sem margem. Então, bora pro próximo aqui. Os resultados dos últimos do segundo trimestre. O que a gente teve aí de positivo, tá? Uma receita bem alta de 4 bilhões, um lucro líquido aí de 186 milhões. Por isso que é bom a gente trazer um pouco de comparativo. Isso aqui é bom ou ruim? Então tá aqui, ó. Ele teve um aumento aí de quase 30% trimestre a trimestre. Então, muito bom para lupar, beleza. E o retorno aí nos últimos 5 anos, tá? Então, é uma empresa aí que cresceu bastante também, né? Quem comprou lá a Loop há 5 anos atrás teve quase aí 100% aí de retorno. E aí, conclusão final, manter, vender ou comprar. O que você acha? Antes de dar a resposta disso aqui, deixa eu apresentar aqui a análise gráfica. Bora dar uma olhada aqui. E aqui, a lupa. Aqui, ó. Esse aqui não é muito minha praia, tá? Eu já trabalhei com opções binárias, ficava comprando e vendendo uns anos atrás. Só aqui um plus para vocês, pra gente ter uma noção, tá? Aqui é o gráfico da lupa, então a gente vê que ela tá num ascendente muito grande, né? Sempre crescendo. Essa linha preta que eu estipulei aqui é o preço teto dela aí na casa dos 21,50. Essa linha aqui, ó, é como se fosse uma projeção do topo do fundo dela, onde ela vai bater, tá? Então, se você quiser adotar isso, eu não adoto, tá? Mas aí só para vocês terem a noção. Hoje, a ação tá aqui, ó, na casa dos 31,7. Então, se a gente ver aqui a margem aqui com preço teto projetivo, então a gente vai ter uma margem negativa aí de quase 32%, tá? Conforme eu falei. Mas se você quer se basear nisso aqui, só no gráfico, ela como ela está num potencial de crescimento aqui, então, consequentemente, ela vai descer, vai bater mais ou menos aqui, replicando isso aqui. Se ela replicar isso aqui, e daqui, mais ou menos, na casa dos 28, ela tenderia a subir, se ela manter esse gráfico, tá, galera? Então, ela vai fazer isso aqui? Não sei, a gente não consegue prever o futuro, né? Mas aqui fica uma análise gráfica, ela tá sempre saiu aqui lá em 2020, ela subiu, 2022, ó, pum, bateu cá de novo. Subiu, 2022, pá, bateu cá de novo, dezembro, subiu, anos depois, bateu cá de novo. Então essa linha aqui, ó, ela é uma linha muito forte.
Então, que em algum momento, muito provavelmente, ela deve bater aqui, e quando ela bater nessa linha, pum, ela deve subir, tá? Então, se você gosta disso aqui, ah, não, eu gosto só de análise gráfica. Então, o momento ideal seria, muito provavelmente, bater aqui nessa linha aqui, e aí ela vai subir. Essa outra linha aqui, ó, é uma linha muito forte, que se a gente olhar aqui, ó, ela serviu tanto de topo como base. Então, lá em 2023, ela batia aqui nesse preço de 29 e caía, batia, caía, não teve força até que em um momento ela, bum, rompeu. E quando rompeu, ela chegava a descer, batia na linha e subia até que despencou e foi tocar lá na outra linha, beleza? Então aí, mais uma análise geral. E voltando lá, quanto a ação manter, vender ou comprar, na minha humilde opinião, não é uma recomendação. Se eu tivesse ela, eu manteria, tá? Eu não venderia, não. Deixaria lá, esperaria, no meu caso, esperaria o preço teto. Se você é grafista, gosta de gráfico, esperaria chegar aí e bater nessa linha aqui mais ou menos. Não sei qual ela pode bater aqui, aqui, o K, o K. A gente não sabe, né? Quando é que ela vai tocar. Em si, ainda vai tocar, porque daqui nada impede que ela, bum, dispare. Beleza? Então, sem mais enrolação, galera. É isso aí o que eu tinha pra falar da Loop. O colega que pediu o vídeo. Eu manteria a ação, eu não compraria. Também não venderia, tá? Na minha filosofia também tá vendendo, mas eu manteria ela. Beleza? Então, se ficou alguma dúvida, se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um gostei. Comenta aí quais empresas você tem de energia elétrica. Eu fiz uns vídeos aí. Vou fazer um da ISA agora. E deve estar saindo aí depois desse vídeo aí. Beleza, galera? Valeu, é nóis. Tamo junto.